Hoje a gente vai falar sobre não ser a amiga favorita de ninguém, de sentir que as amizades não estão tão profundas quanto a gente gostaria e às vezes estar simplesmente sem amigas, né? A gente vai falar dessa frustração que a gente vive hoje, né, na vida mais 30, de encontrar amizades que estejam em sintonia com o que a gente espera. Às vezes, você pode ser amiga que não é a favorita de ninguém, você pode ser amiga que sobra nos grupos, né. As pessoas elas por si só talvez criem conexões e deixam, né, você de lado. Às vezes você pode ser amiga que só é chamada para os eventos tipo de aniversário, para as coisas mais legais, né, não mais legais, né, para as coisas legais que normalmente você seria chamada no dia a dia, tipo, conversar num restaurante, ir para um bar, rir, enfim, você não é chamada para esses eventos, você só é lembrada quando é algo geral ou quando a pessoa precisa desabafar com você. Afinal, quando for para algo divertido, para algo legal, talvez você não seja lembrada. A gente vai falar disso hoje, e eu queria começar esse vídeo falando sobre fazendo uma pergunta, na verdade. Será que é uma fantasia tudo que a gente viu nessas séries de amigas ao longo da vida, tipo Sex and the City, né, tipo, o Desperate Housewives, tem outras que eu vi também há um tempo, o Girls, né, eh, Amigas para Sempre, né, da Netflix ali. Será que esse tipo de amizade ela existe, né, agora na vida adulta, ou é só uma fantasia que que contam, né, pra gente? Eu acredito sim que esse tipo de amizade existe, mas aí a gente cai em alguns casos, né, da realidade das amizades, quando a gente já chegou na vida adulta, que é o seguinte: muitas vezes a gente se depara com a situação de que nós estamos sendo amigas sozinhas, né, que o outro lado não tá sendo nossa amiga, só nós estamos sendo amigas da outra pessoa, né. E e isso faz a gente refletir que muitas vezes isso faz as pessoas se afastarem, né. Eu gosto muito desse tipo de assunto, né, eu trabalho com transformação pessoal, então tudo que tem a ver com comportamento humano, eu tô lá vendo, né, eu gosto. E gosto de me aprofundar até mesmo para dar um suporte melhor para vocês. E aí, eu vejo que muitas mulheres reclamam disso, né, dessa questão de amizade na vida adulta, porém, eu vejo também com pessoas próximas que muitas delas só querem receber a parte boa da amizade, mas não estão dispostas a dar também, né. E é importante dizer que cada pessoa, às vezes, tá num momento diferente da vida, né, então talvez elas respondam a esse tipo de coisa de forma diferente, né. Às vezes, uma amiga vai estar num momento de vida querendo, por exemplo, melhorar a saúde, querendo melhorar, sei lá, a disposição, o corpo, e a outra não vai estar nessa vibe, a outra vai estar num momento contrário, né, onde as coisas estão difíceis e ela tá com, sei lá, compulsão alimentar. Tô dando só um exemplo bem raso, mas pra gente entender que às vezes as pessoas elas não vão estar no mesmo momento de vida, né, às vezes elas vão estar em momentos diferentes. E aí eu pergunto, né, o quão isso influencia numa amizade ser levada pra frente, né, porque na vida adulta a gente começa a caminhar com a própria perna, né, a gente literalmente começa a caminhar com as próprias pernas, e as preocupações aumentam, né, as responsabilidades aumentam, isso para todo mundo. E cada um vai conseguir levar a sua vida de um jeito diferente, né. Às vezes uma pessoa tem mais uma maturidade mais cedo do que outra, né, e eu sei também que conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai às vezes ficando mais inflexível, mais intolerante para as pessoas, né, e com toda certeza isso vai influenciar nas nossas amizades também. Mas aí é aquele negócio, não seja uma amiga que seja amiga sozinha, né. A relação ela tem que ser nutrida pelas partes, né, seja por 2 pessoas, sejam por 3, 4, enfim. Eh, Às vezes, é claro que você só vai estar conseguindo no seu dia dar 20%, né. Eu falo muito isso com relação a casamento, né.
Imagina, não sei se você que tá me ouvindo é casado ou namora, mas às vezes você não vai estar num dia legal. Você vai estar conseguindo só dar 20% de você, do seu melhor. A outra pessoa vai conseguir dar os outros 80, né? Tem dia que vocês vão estar ali no 50-50, né? Cada um vai estar dando 50. Tem dia que já não, tem dia que às vezes seu parceiro vai estar no 30 e você vai dar os 70, né? Eu acho que tudo isso engloba, claro, o amor também que você tem pela outra pessoa, né? Mas também a capacidade, talvez, que você tenha de mostrar que você quer a outra pessoa bem, né? De que você quer ver a outra pessoa bem também. E aí, a gente leva isso para a parte de relações sociais, né? Com amizades, enfim. Isso também tem tudo a ver. Porque eu acho que a gente tem uma mulher, né? Homem não, mas mulher tem um hábito de julgar muito as outras pessoas. E lembrem, gente, julgamento repele prosperidade, tá? Sempre lembrem disso. Mas a gente tem, sim, por ser mais intuitiva às vezes, ou por ser talvez mais emocional em algumas coisas, a gente tem a gente julga mais a outra pessoa. E a gente às vezes pode cair numa situação de julgar nossas amigas, né? E aquilo começar a reverberar muito na relação que a gente tem com elas, né? Muitas vezes, eu costumo dizer que uma relação, ela ela tem também um quê de admiração, né. E às vezes a gente acaba se afastando das pessoas, porque a gente não admira mais tanto elas, né. Talvez por atitudes que essas pessoas tenham. E eu sei que às vezes isso influencia muito nas relações, né. Às vezes você para de admirar aquela pessoa, porque ela sempre tá errando do mesmo jeito e ela não se dá o direito de mudar, né, de melhorar. Eu penso o seguinte, que amigas, né, não colegas, amigas, elas sempre vão fazer questão de você, né. Não vão, por exemplo, te excluir. Claro, tem se é um grupo de, sei lá, 3, 4 pessoas, volta e meia você vai sair com uma amiga, a outra não vai, né, mas assim, você não vai excluir a outra pessoa, né. Talvez 2 ali dessas amigas, né, desse grupo, tenham muito mais coisa em comum, mas eu acho que o excluir é diferente, você percebe quando você tá sendo excluída, né. E você então, e aí você fazer questão da outra pessoa e você sentir que a outra pessoa faz questão de você, questão de te ver bem, questão de se divertir com você, gente, é muito diferente de uma amizade morna. Minha avó me dizia que colegas são colegas e amigos são amigos, né. Ela me ensinou a separar muito, né. E assim, só dizendo essa frase, isso entrou na minha cabeça e eu acho que desde muito cedo eu comecei a entender quem era mesmo minha amiga e quem era só minha colega, né. Eh, e eu acho que a gente tem essas prateleiras, né, na nossa vida, talvez de colegas, de amigos, só que às vezes, a gente pode misturar isso, né, ou tem pessoas que não conseguem separar, né. A gente pode ter amigos, aquela amiga que você pode contar, que você enfim, que você pode contar, que ela pode contar com você, que aconteceu alguma coisa boa, ela vai te contar, você vai contar pra ela. E a gente tem as colegas também, né, nossos colegas que a gente vê às vezes num aniversário, vê num, sei lá, num evento, num churrasco, que você vai ter conversas muito gostosas com essas pessoas, mas no dia a dia, quando você precisa, não é para essa pessoa que você vai, às vezes, mandar uma mensagem, sabe? Ou até mesmo mandar uma mensagem com saudade da pessoa, né, falando que quer ver a pessoa. Então, eu acho que essas prateleiras que a gente coloca as pessoas, elas são muito importantes. Às vezes é difícil a gente fazer essa separação, porque às vezes você vê uma pessoa ali, vez ou outra, né, você não consegue se abrir tanto com essa outra pessoa. Eu sou assim, e eu sei que isso é algo que também me afasta às vezes das pessoas, né. Por exemplo, se eu não sinto que eu tenho aquele entrosamento com a pessoa, que eu posso confiar nela, gente, eu não vou falar da minha vida. É uma coisa minha, eu sempre fui assim, eu nunca fui de me abrir, sabe, pra todo mundo e falar, eu nunca fui assim. E no outro vídeo eu até falei, né, um pouco sobre isso,
de como as pessoas introspectivas funcionam, né, eu vou deixar aqui na descrição o outro vídeo, mas é muito louco que tem pessoas que você conhece, a pessoa ela conta a vida inteira pra você, nem te conhece, né, mas conta tudo pra você, conta quanto ganha, quanto, enfim, as lamentações da vida dela, conta tudo. E tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que são mais, contidas, eu sou assim, eu sou mais contida. E quando eu pego confiança com a pessoa, eu começo a liberar, sabe. E às vezes mesmo com pessoas que eu já vejo ali que eu tenho uma confiança de falar N coisas, talvez eu não consiga soltar, sabe, tudo, porque eu não sei, eu acabei me tornando assim, né. Eh, mas eu sempre tô lá pra pessoa, né, óbvio, né, você conta coisas da sua vida, coisas boas, coisas ruins, tem um entrosamento. Mas muitas vezes eu percebo que talvez eu seja a pessoa que ouve mais mesmo, que dá conselho. Eu falo pelos cotovelos, tá, gente? Talvez você esteja se identificando, mas fala pelos cotovelos e tudo, e manda áudio de 5 minutos, e sim, eu mando áudio de 5 minutos, então quem for minha amiga e não ouve meu áudio de 5 minutos, eu me ofendo, porque se a pessoa, eh claro, eu tenho que ter coerência, né, no tanto que eu tô falando no áudio, que aí a pessoa não consegue nem me responder por partes. Mas, se a pessoa gosta de mim, ela vai querer ouvir meu áudio, vocês entendem? Ela vai querer ouvir meu áudio, ela vai querer entender o que que tem naquele áudio, o que que eu tô passando, ou porque você entende? A pessoa quer conversar com você. Então, e aí voltando, né, aí eu vejo muitas pessoas reclamando, né, de amizades que não têm reciprocidade, só que a pessoa não faz o mínimo, né. Eu vejo situações, e eu vou contando aqui, gente, vou falando, porque eu gosto de assistir esse vídeo, né, eu me identifico muito, então talvez você se identifique também. Tem pessoas que você vê claramente que, tipo assim, vocês são amigas, mas você vê claramente que essa pessoa, na hora de fazer você se sentir bem, ela não faz, sabe. Ela tá ali tudo, ela te ouve seus desabafos, ri com você e tudo. Mas parece que tem alguma coisinha que causa um afastamento. Por exemplo, no aniversário da pessoa, você vai, você faz aquele post, aquele story super legal pra pessoa, e eu não tô falando aqui, gente, não vamos confundir, questões de maturidade com não, eu tô colocando isso pra vocês, porque às vezes você quer fazer a pessoa se sentir bem no dia de aniversário dela. Pra mim, o dia de aniversário é super importante. Eu faço minhas amigas, faço post, né, coloco ali um story, pra ela ser lembrada, né. No dia do aniversário levo um presente, né, tudo isso. Vocês entendem que numa amizade a gente quer ver uma amizade genuína, a gente quer ver outra pessoa bem, quer ver outra pessoa feliz, né. No dia do aniversário dela, a gente quer que a pessoa esteja feliz, né, esteja no máximo da energia dela, então a gente vai fazer essa pessoa ficar bem. E muitas vezes, você percebe, claro, né, que tem pessoas que têm, formas diferentes de ser, não é todo mundo que vai que tem gente que vai amar você, que vai fazer tudo por você, mas no dia do seu aniversário, por exemplo, a pessoa vai te mandar uma mensagem de parabéns ali, carinhosa e acabou. Por quê? Porque a forma dela de lidar, às vezes a pessoa nem curte muito aniversário, vocês entendem? São 2 situações quase contraditórias que eu falei aqui, mas elas cabem para mostrar que cada pessoa é de um jeito. Você vai ter que avaliar, eh, a sua amizade, né, a pessoa que tá ali do outro lado, né. Como ela lida com você, como ela lida com as outras pessoas, né. Como que é essa reciprocidade. Lembrem, né, a vida adulta tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente precisa, não levar tudo a ferro e fogo, né, mas a gente precisa ter amor próprio também para entender se a outra pessoa realmente gosta mesmo da gente ou se não, né, ou se a gente é só conveniente para ela, né. E aí, assim, prestem atenção como vocês são tratadas, né. É lógico, não tô falando pra vocês ficarem neuradas com as amizades, claro que não. Mas se você tá nesse vídeo é porque você sente, né, muitas dessas coisas que eu tô falando. E a amizade, gente, ela é pra ser uma coisa leve, é pra ser um lugar seguro, né, pra gente. Eh, eu não sei, né, se você que tá me assistindo é casada, se você namora ou se você é solteira, mas, por exemplo, eu sou casada, né, há muitos e muitos anos, há 10 anos. E eu
tenho, por exemplo, no meu marido, uma pessoa que eu posso contar, né, que eu tenho 100% de liberdade, é, mas entendam, uma coisa não substitui a outra, né. Porque eu vejo pessoas falando assim: "Ai não, porque eu tenho meu marido, não sei o que lá". Ainda bem que você tem seu marido, porque você ter uma conexão, assim, com uma pessoa, né, que você pode morar junto com ela, acordar todo dia junto com ela, é uma delícia, é uma delícia. Eu amo ser casada. Mas gente, uma coisa não substitui a outra, você ter amigas é outro rolê, sabe, é outro rolê. E, como eu disse no outro vídeo, eh, eu coloquei até uns dados aqui de alguns estudos, né, e aí se você quiser, vai lá no outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, tá, pra você ver a parte 1, porque eu sei que esse assunto é bem falado e procurado hoje em dia, né, eu também gosto de ver, e que as relações sociais, elas ajudam muito na nossa saúde, né, a reduzir problemas cardiovasculares, a melhorar nossa cognição, nossa memória, né, prevenir demência futuramente. Então, por mais que você tenha uma família incrível, né, seu marido, filhos e enfim, família no geral, é importante que a gente tenha conexões sociais, né. No outro vídeo eu até falei o que fazer pra gente buscar novas conexões, né, mas aqui é mais um vídeo de amiga para amiga, um vídeo desabafo, um vídeo, pra gente criar aqui uma conexão de coisas que acontecem, né, nas amizades na vida adulta. E às vezes, eh, como a gente vai estar em momentos diferentes, né, você e sua amiga vão estar em momentos diferentes, eh, talvez você esteja ali alcançando, né, buscando a sua melhor versão, e a sua amiga não vai estar nesse mesmo momento, e talvez vocês acabem se separando um pouco ou não, né. Mas quando você toma uma decisão na sua vida, por exemplo, de melhorar seu corpo, de melhorar, sei lá, seu trabalho, e precisa entrar em modo caverna, são várias coisas. Se a sua amiga, né, se a pessoa que em teoria você pode contar, ela não entender isso, né, isso pode causar um conflito também, né. É é muito diferente, eu acho, uma amizade de adolescência para uma amizade na vida adulta, né. Então a gente tem que ter essa maturidade também de entender que a outra pessoa ela tá lutando com os demônios dela, né, ela tá tentando às vezes fazer o melhor que ela pode, né. Então é importante que nós tenhamos essa maturidade. E às vezes, falando disso, a sua melhor versão que você tá buscando talvez não seja a sua melhor versão para seus amigos. Vocês já pararam para pensar nisso? Né. Às vezes você tá ali, como eu falei, buscando, né, algum objetivo, e para os seus amigos aquilo não faz sentido para eles, né. E aí eles vão começar talvez a achar que você tá distante, ou que você imagina, você não precisa ficar indo pra academia pra melhorar seu corpo, que besteira, né. Então, vocês percebem que você começa a ver que talvez essas pessoas elas não sejam tão boas pra você, pra ser suas amigas. Às vezes, beleza, pra se encontrar no aniversário a gente vai rir, a gente vai conversar, mas talvez, se não tá contribuindo, né, contribuindo, o que eu digo é assim, sendo não é conivente a palavra também, mas se a pessoa não entende, né, que você tá ali na sua evolução, que você tá tentando ser o melhor e ela critica isso, ai gente, sério, não é uma boa amizade, sabe. Eu acabo me afastando muitas vezes dessas pessoas, né, porque é uma concepção dela, eu não tenho como brigar, né, com ela sobre isso. Não é como ela está me tratando, é uma forma de concepção dela, né. Ela pensa dessa forma e é isso, a gente tem que respeitar a forma com que as outras pessoas pensam, né. E hoje eu sei que tá muito difícil isso, né, se uma amiga sua tem uma ideia diferente politicamente, ou sei lá, de religião, você vai criticar essa pessoa, né. É claro, é muito mais gostoso quando você está com pessoas que estão alinhadas com você. Mas gente, olha o tanto de gente que tem nesse mundo, sabe. Você acha mesmo que até a sua melhor amiga, ela vai, eh pensar exatamente do jeito que você pensa em tudo? Não vai, vocês vão divergir em algum momento, e talvez é isso que faça, as relações enriquecerem, sabe. Ter uma capacidade de conversar, de às vezes discutir um assunto sem ficar com birra da outra pessoa, sabe. E aí eu vi esses dias uma pessoa falando que: amizade a gente faz sem esperar nada em troca. Ai gente, pelo amor de Deus, você jura?
que você tem amigos e faz tudo esperando assim nada em troca. Você simplesmente faz e se a outra pessoa der uma chumbada na sua cabeça, tá tudo bem, porque você fez o seu. Sério? Porque pra mim não. E por que que eu falo isso? Talvez você esteja esperando eu falar diferente, né? Porque eu trabalho com transformação pessoal, mas é justamente por eu trabalhar com transformação pessoal que eu acho que vocês têm que ter amor próprio, sabe? Entender como que as pessoas elas te tratam, para você entender se aquilo é um vício dela, né? Se ela tá te tratando daquele jeito porque ela, sei lá, foi ensinada assim, ou porque ela tem esse jeito mesmo, ou simplesmente porque ela não gosta de você, sabe? E você ter amor próprio, você começa a enxergar as pessoas com outros olhos, né? Então, eu sempre falo, né, para as meninas que fazem o mapa comigo, você é um ser único, né? Você tem que buscar a sua felicidade, não a felicidade do outro. Você tem que buscar a sua felicidade. A gente tá aqui pra isso, pra evoluir, mas a gente não tá aqui pra evoluir sofrendo. A gente tá aqui pra evoluir e ser feliz, né? E o ser feliz, o buscar essa felicidade, na verdade a gente tem que ser feliz né, todos os dias, não é buscar a felicidade. Mas quando você tenta aprimorar a sua felicidade, você começa a entender o que que te faz mal, o que que tá te impedindo de buscar, as coisas que você quer, né. E ter amor próprio, ser tratada, eh, de forma, legal, é pedir muito? Eu não acho, gente, que seja pedir muito, de verdade. Então, assim, tenham amor próprio, tá, porque, eh, se você não se ama, como que alguém vai amar você, né. Então se amem, tá, romantizem a vida de vocês, e assim, às vezes, vocês até atraiam pessoas que tem mais essa vibe, tá? Eh, lembrem disso. E aí tem algo talvez polêmico, né? Que eu penso, né, dessa forma. De. Vocês já pararam pra pensar que às vezes uma amizade ela diminui muito por admiração? Vocês já pararam pra pensar nisso? Por exemplo, você tem uma amiga e essa amiga, ela, enfim, tem lá os problemas dela, né, como você tem os seus também, mas ela não faz nada pra mudar. Sempre reclama dos mesmos problemas, assim, por anos, tá? Anos. E você começa, por mais que você goste dessa pessoa, você começa a perder a admiração, sabe? Por ela, por, enfim, ou por coisas que ela faça, ou por coisas que ela não faça, né. Claro, a gente tem é o que eu falei antes, a gente tem que entender que a outra pessoa é um outro universo, né, ela tem um universo rolando dentro dela, mas assim, às vezes você perde a admiração na pessoa por algumas atitudes, e eu penso que às vezes o amor tá aqui e a admiração tá aqui, sabe. Se você pode amar muito uma pessoa, mas você pode perder a admiração por ela, parece que essa parte vai ficando levemente mais fraca com o tempo, né. E você admirar uma pessoa faz você querer estar com ela, né, faz você querer fazer, faz você querer que ela faça mais parte da sua vida, né. Então a admiração é extremamente importante, né. Às vezes, claro, eu não tô falando admiração pelo que a pessoa tem, né. Às vezes a outra pessoa, ela é incrível, é uma pessoa que sempre te põe pra cima, sempre te enfim, que quando vocês conversam, vocês riem muito, você admira o jeito de ser da pessoa, sabe. Só que talvez por exemplo, vocês divirjam, né, enfim, vocês vão divergir de opinião em algumas coisas, e às vezes isso por exemplo, te irrita um pouco, tal. Mas você não perdeu a admiração pela pessoa, né, você tem uma admiração por essa pessoa. E tem também o cenário totalmente contrário, que às vezes você gosta muito ali daquela pessoa, mas você perde a admiração. Às vezes a pessoa faz coisas que é totalmente contra os seus valores, né. E aí comigo já aconteceu, gente, eu já me afastei de pessoas, porque eu vi a pessoa fazer algumas coisas que, assim, ia totalmente contra os meus valores, e eu não me sentia mais confortável de parece que ter contato com a pessoa, sabe. E eu fui ali me afastando aos poucos, até que, né, a relação ali, a amizade se desvencilhou total.
mas é algo que às vezes talvez você não esteja pensando, tipo: "Ai, tá bom, por que que será que eu tô, né, ficando meio assim com essa pessoa? Será que tá faltando admiração? Será que você perdeu a admiração por ela?", né, ou será que, enfim, é outra coisa completamente diferente, né. Eu sou assim, gente, eu gosto de entender o porquê das coisas e o porquê que eu tô sentindo as coisas, tá. Até pra entender se não sou eu que tô cagando no pau na relação. Vocês entendem? No outro vídeo eu falei também sobre isso. Que às vezes é importante a gente fazer uma autoanálise e não despejar sua responsabilidade em cima do outro, né, em cima da outra pessoa que tá ali nessa amizade, nesse grupo, né. Às vezes a gente que tá fazendo merda, né, às vezes a gente tá exigindo de uma da outra pessoa uma coisa que nem a gente dá, né, às vezes a gente bate na mesma tecla o tempo todo, a amizade não tá leve. Então assim, analisem-se, tá, se analisem, que primeiro a gente precisa se analisar para depois cobrar do outro, tá. Que às vezes também a outra pessoa tá agindo de determinada forma com a gente, por conta de algo que a gente tá fazendo, né. Enfim, diálogo é sempre muito bom, mas eu sei que hoje em dia, as relações elas terminam sem aviso prévio. A gente vai se afastando, porque simplesmente tem situações que não adiantam você conversar e colocar seu ponto, tem situações onde vale a pena você conversar e falar: "Ai amiga, ó, mas também, né, toda vez você faz isso e isso, pra mim, né, tá desanimando". Não sei como você vai conversar, mas às vezes vale a pena e às vezes, sinceramente, às vezes não. Às vezes as coisas eu não acredito que eu vou citar aqui o Two and a Half Men, mas como o Charlie diz para o Alan em um episódio, às vezes as relações elas seguem o curso natural. Às vezes elas têm um gente, eu adoro esse seriado. Às vezes as relações elas vão seguir um fluxo, sabe. Elas vão ter ali um pico e talvez elas vão ser finalizadas, elas vão se encerrar e às vezes vai acontecer de forma natural, sem uma briga, sem caos, sabe. Às vezes simplesmente acontece, eu acho que tudo depende do quanto você quer essa pessoa na sua vida e quanto ela te quer na vida dela também. E uma das coisas mais importantes, né, é que acho que pra você ter uma amiga, ela precisa fazer questão de você e você precisa fazer questão dela, né. Porque, gente, tem tantas amizades que vão acabando ali nas entrelinhas, sem uma briga, sem nada, porque simplesmente uma não faz questão da outra. É uma loucura isso, né. E e a gente vai mudando, as outras pessoas também vão mudando, então às vezes o que era ok, uma amizade que era ok, que fazia bem, às vezes passa a não fazer mais tanta diferença. Por isso que é importante, quando você gosta muito de uma pessoa, gosta de uma amiga, nutra essa amizade, né. Pô, manda uma mensagem, fala: "Amiga, acho que a nossa amizade tá ficando desnutrida, sabe. Vamos sair, vamos se ver", eu não sei o que que você vai fazer, mas se você sente isso, manda uma mensagem, né. Eu já tive pessoas que eu tinha muito apreço, e eu via que elas iam se afastando, mas assim, por questões que aconteceram na vida delas, assim, não era eu. E elas foram indo, 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 e por mais que eu mostrasse que eu queria elas na minha vida, né, chamei inclusive para coisas importantes minhas, mas, eu tive que deixar essa pessoa ir, sabe. E às vezes você sente falta das pessoas que foram, né, que foram que eu digo não que partiram, tá, desse plano, mas pessoas que simplesmente quiseram seguir a vida delas e talvez não te queriam mais tanto, né, participando da vida delas. Isso pode acontecer, tanto com você, tanto com elas. Às vezes é importante você conversar, mas tem gente que, gente, não adianta, você vai falar e a pessoa vai continuar, às vezes, se enganando, ela vai enganar ela mesma, né, e aí não adianta. Então, eu não sei se eu falei tudo que eu tinha que falar nesse vídeo. Eu achei interessante trazer esse tema, porque como, a vida adulta ela muda muito, né, a gente às vezes sente falta de ter essa amiga Sex and the City, né, que você conversa, vê sempre, viaja junta. Claro, o ver sempre não é ver toda semana, né, gente, pelo amor de Deus. Mas você, sabe, ter com quem contar e a pessoa saber da assim, de modo geral, assim, da sua vida, pra a ponto de te conhecer profundamente, sabe. Porque eu acho que, não sei, as coisas na vida adulta é tudo muito não é muito constante, né, as coisas muitos altos e baixos. E a gente vai aprendendo a lidar com eles, mas eu desejo do fundo do meu coração que você encontre
uma amiga incrível ou várias amigas incríveis para você dividir também a sua vida, porque a gente não divide só a nossa vida com o nosso parceiro, né, com o nosso marido e tal. A gente divide também com outras pessoas que a gente talvez até escolha ser família, né? Não precisa ter nosso sangue, mas às vezes tem pessoas que a gente escolhe ser nossa família, né? Então é isso. Vou deixar a parte 1 aqui para vocês verem também, tá? Um beijo, já me segue aqui, porque eu vivo trazendo esses assuntos, né? Vida mais 30, né? Para mulheres que estão, às vezes, com uma insatisfação e tudo mais. Então, me segue aqui e deixa seu comentário do que mais fez sentido para você nesse vídeo, porque toda a interação que você tem aqui comigo, seja seguir o canal, seja curtir o vídeo e seja colocar aqui nos comentários o que você mais achou interessante, me ajuda muito a saber que vocês gostaram, tá, do vídeo e que desse assunto, né, meu amor? E para que eu traga mais desse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Me siga nas redes também. Um beijo, tchau.